Olá de novo, bem-vindos então para o último exercício da aula 5. Hoje foi uma maratona, com este será o 25º exercício, o 25º item, portanto 25 exercícios de primeira derivada, segunda derivada, retas tangentes, diferenciabilidade, etc, etc, etc. Então, diz o seguinte: seja f uma função duas vezes derivável, aqui deixei derivável, em R, é a mesma coisa que diferenciável, tal que a tabela de variação da monotonia da função f', primeira derivada de f, é a seguinte. Então temos aqui a primeira derivada de f. Depois diz o seguinte: qual das seguintes afirmações é necessariamente verdadeira? A função f tem exatamente dois extremos. O gráfico da função f tem 3 pontos de inflexão, f de 2 menos f de 5 vezes f, 3 linhas de 3 é maior do que 0. O gráfico de f tem a concavidade voltada para cima de menos 4 a 5. Indica a opção correta e explica as razões que o levam a rejeitar as restantes opções. Apresento 3 razões, uma para cada opção rejeitada. Bom, isto está mesmo a pedir para nós fazermos aqui tabelas. Tabelas que relacionem aquilo que eu falei de manhã. Vou usar aqui, não é? Aquela cadinha, não é? Fiz de manhã. Vou novamente fazer lá aqui. Não é? Temos aqui a segunda derivada da função, a primeira e a função. Nós sabemos onde esta for positiva, esta é crescente e esta tem a concavidade voltada para cima, o gráfico. Onde esta for negativa, esta é decrescente e esta tem a concavidade voltada para baixo. E sabemos mais o quê? Sabemos que onde esta for positiva, esta é crescente, onde esta for negativa, esta é decrescente. Portanto, sabemos aqui muitas coisas. Portanto, temos aqui uma função duas vezes diferenciável, outra duas vezes derivável. Outra coisa muito importante desta informação que nós vamos precisar é como ela é duas vezes derivável, além da função ser contínua, a sua derivada também é contínua, está bem? Portanto, aqui f e f' são contínuas em R. E isto vai nos permitir fazer aqui muitas coisas. Portanto, este é um exercício também mais elaborado. Vamos demorar aqui um bocadinho a resolver isto, mas eu acho que é um exercício importante. Primeiro vamos tratar aqui das concavidades e dos pontos de inflexão. Vamos ver se alguma destas é verdadeira. O que eu vou fazer aqui é, vou meter para aqui para baixo esta tabela, e através da monotonia eu vou estudar o sinal de F duas linhas e, consequentemente, o sentido das concavidades do gráfico de F, está bem? Portanto, vou só acrescentar aqui o que falta. Portanto, tenho que meter aqui uma linha aqui assim, vou aqui meter aqui outra, aqui deste lado, e ver o que acontece aqui. Certo? Ter aqui outra aqui, outra aqui e outra aqui. Aqui vou já meter duas, que já é mais fácil, não é? Não dá, podia dar, dá. Vamos já meter aqui. Ok, podia ter feito logo isso. Ok, então o que é que nós sabemos sobre a função f, duas linhas de x, sobre o sinal disto? Bom, nós sabemos que este último aqui não é necessário. Nós sabemos então que derivada decrescente, segunda derivada negativa, derivada crescente, primeira derivada positiva, porque ela é duas vezes diferenciável, portanto, sabemos isso, não há problema nenhum. Portanto, podemos aqui jogar com os sinais. Portanto, de certeza absoluta que esta é a negativa aqui e é a negativa aqui. De certeza absoluta que é positiva aqui e é positiva aqui. Certo? Sim, de certeza absoluta então que o gráfico de F
O gráfico de f é então aqui terá concavidade voltada para baixo, aqui terá concavidade voltada para cima, para baixo, para cima, e aqui tem pontos de inflexão 1, 2, 3. Portanto, esta é verdadeira, não é? E a D também é verdadeira. Reparem que numa assentada de 4 a 5, esta é falsa aqui, a D, não é? Portanto, esta D aqui é falsa. Portanto, encontramos a nossa opção que não é verdadeira, não é? Aqui não me enganei nem nada. Não me enganei. Portanto, tem aqui... Não me enganei. Porque na segunda derivada é mais... Aqui, enganei-me aqui. Foi aqui que eu me enganei, não foi? Aqui é para baixo. Para baixo. Sim? É aqui. É que eu me enganei. Não foi? Aqui enganei. Desculpem lá. Aqui é negativo. Portanto, tem aqui um ponto de inflexão, um ponto de inflexão. Portanto, esta não é verdadeira e esta também não é verdadeira. Certo? Sim? Portanto, temos aqui o gráfico de F. Ainda bem que alguém, não sei quem é que falou, mas quem falou alertou. Obrigado. O gráfico de F tem 2 pontos de inflexão e não 3. E não tem concavidade voltada para baixo, não é? Para cima, de menos 4 até 5. E não tem concavidade voltada para cima. Para cima em menos 4, 5. Ok, isto implica logo que B e D são falsas. B e D são falsas. Portanto, nenhuma destas é a nossa opção correta. Reparem que nós queremos aquela que é necessariamente verdadeira. Então, eu vou jogar aqui com estes dois. Será uma destas será aquela que é necessariamente verdadeira. Vamos pensar aqui, então, nos extremos. E para isso, vamos tentar perceber como é que é o gráfico desta função f. Tá bem? Então, temos esta primeira parte feita. Vamos pensar aqui nesta segunda parte. Reparem aqui numa coisa. Eu vou aqui desenhar 2 gráficos compatíveis com esta tabela. Tá bem? 2 gráficos que são compatíveis com esta tabela. Tentar desenhar 2 gráficos que são compatíveis com esta tabela. Um vai ser aqui deste lado e o outro vai ser do outro lado. Então aqui. Não me vou preocupar muito com as escalas, em princípio, mas... Este vai para aqui assim. E depois vou fazer para cada um deles, vou fazer uma tabela. Ou não, se calhar, não sei, se calhar não faço. Ora bem, o que é que nós sabemos? Sabemos que quando o x é menos 4, portanto aqui assim, quando o x é menos 4, a derivada vale menos 1. Portanto, basta aqui assim, não é? Quando x é menos 4, a derivada vale menos 1. Certo? Quando o x é 2, a derivada vale 3. 1, 2, a derivada vale 1, 2, 3. Aqui assim. Quando o x é 5, a derivada vale 0. Então ele vai passar aqui no 5. Exatamente ali. E agora reparem, um gráfico possível é este. Para a derivada, não se esqueçam que ela é contínua, certo? F' é contínua em R, por ser duas vezes derivável,
Certo? Portanto, isto está de ser qualquer coisa como isto assim. Um gráfico possível é este assim. Aqui acima, não é? E depois volta para baixo. Estou a tentar fazer desenho. Portanto, este é um gráfico possível, verdade ou não? Ninguém tem dúvidas disso. Neste caso, quantos extremos é que tem a função? Se nós olharmos bem, neste caso, só tem dois extremos, aqui e aqui. Eu fizer aqui um quadrozinho de sinal para este gráfico, este possível gráfico, não é? Como nós sabemos que ela é contínua, nós podemos aqui assumir, não é? Ela tem que ter um zero aqui, não é? Porque é que tem que ter um zero? Teorema de Bolzano. Ela é negativa em menos 4, ela é positiva em x igual a 2, como é crescente, não é? Neste caso é estritamente crescente, portanto, como é negativa em menos 4 e como é positiva em x igual a 2, tem que atravessar uma vez, exatamente uma vez, o eixo dos x. Portanto, tem que ter ali exatamente um zero. Portanto, eu posso jogar com isso a meu favor, não é? E, portanto, é isso que eu vou fazer aqui. Então, tentar desenhar aqui o gráfico. Não é? Portanto, há de ter aqui um zero. Aqui assim. Tem o outro que é o 5. Eu vou chamar a este aqui um certo A. Não é? Portanto, há de ter aqui um zero em x igual a A. Um zero em 5 e aqui mais infinito. Aqui tenho f' de x e aqui tenho a função f. Portanto, eu sei de certeza absoluta que neste caso ela é negativa aqui. Não é? Eu vou só aqui fazer uma coisa para depois me dar jeito. Vou copiar este, que é para o exemplo seguinte. Portanto, ela é de certeza negativa aqui. Portanto, até ali é negativa. Entre este A e 5, ela é positiva. E a partir dali, ela é negativa. Esta é uma hipótese, não é? Para o gráfico de f', não é? Um possível gráfico de f'. Uma possível representação gráfica de f'. Obviamente que aqui vale 0, não é? Aqui é 0. E aqui é 0. Não é A, é 0. Aqui é 0. Portanto, aqui é decrescente, aqui é crescente e aqui é decrescente. Aqui tem um máximo, desculpa, aqui tem um mínimo, aqui tem um máximo. E, portanto, a função f tem exatamente dois extremos. Parece que é essa a resposta. Parece. Mas, este gráfico que eu vou desenhar aqui, certo? Que é quase igual àquele, mas vou apagar esta parte aqui. Este gráfico que aqui está, ninguém me disse que o gráfico tem aqui uma assíntota horizontal. Se me dissesse que tinha ali uma assíntota horizontal, certo? Como ela é estritamente decrescente de menos infinito a menos 4, ela não podia atravessar o eixo do x para cima, não podia ter zeros aqui. Mas nada é dito, portanto ela pode muito bem, o gráfico pode muito bem fazer isto. E se fizer isto, tem aqui outro zero, este V aqui, não é? E, portanto, neste caso, se isto acontecer, o que nós sabemos aqui? Vou aqui fazer outra vez um quadrozinho de sinal, certo? Vou meter agora 3 zeros, não é? Vou meter aqui um mais pequenino. Um aqui, outro aqui, um bocadinho mais para ali. E um lá mais para o fundo, certo? Vou aqui aumentar este aqui para ficar um bocadinho mais bonito. Ok? Sabemos então que tenho aqui x, menos infinito, este é o tal b, aqui é aquele a e ali é o 5, não é? Reparem que este gráfico de f' é totalmente compatível com este decrescente, crescente, decrescente, decrescente, está sempre a descer. Portanto, aqui vale 0, 0, 0, aqui tenho o f' de x, aqui tenho então a função f, novamente aqui, onde é que ela é positiva agora? É positiva até ao b, é positiva de a até 5, portanto,
deste A até 5, e depois no resto é negativa. É negativa aqui e é negativa aqui. É derivada, não é? Negativa, negativa. Portanto, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Máximo, mínimo, máximo. Portanto, aqui neste caso realmente tem dois extremos. Aqui neste caso, F tem dois extremos. Neste caso, F tem três extremos. Neste, F tem três extremos. Portanto, quando nos dizem que F tem exatamente dois extremos, vou passar isto só para aqui assim. Quando nos dizem que F tem exatamente dois extremos, esta afirmação é falsa. Pode haver casos onde tenha, mas não é necessariamente verdadeira. Pode acontecer um caso destes. Portanto, logo, A não é necessariamente verdadeira. Se não é necessariamente verdadeira, é falsa, não é? Verdadeira. É falsa, não é? É mesmo falsa, não é? Quando nos dizem que tem exatamente os três extremos, é falsa, não é? Bom, portanto, a nossa resposta vai ser aqui a C. Vamos provar porque é que é C. O que é que nós sabemos sobre a segunda derivada no ponto 3? Reparem que no ponto 3, o 3 está alguns por aqui assim, não é? Certo? Portanto, eu sei que, nós já vimos aqui, podemos tirar daqui, nós já vimos que, porque é que a C é verdadeira? C. Já vimos que para todo x pertencente ao intervalo de 2 a 5, a segunda derivada é negativa, não é? Vou percorrer aqui, vou outra vez aqui acima, de 2 até 5 a segunda derivada é negativa. Portanto, F é negativa. Logo, o que implica que F é negativa, não, a segunda derivada é negativa. O que implica que F duas linhas de 3 é menor do que 0. Aquilo é menor do que 0. E depois, eu quero saber alguma coisa sobre esta diferença, F de 2 menos F de 5. Mas o que é que eu sei de F de 2 menos F de 5? Eu sei que de 2 até 5, a função F é decrescente. Não é? A função, desculpem, não é a função F' é que é decrescente. Mas eu sei que deste número A, ou se quiserem, de 0, ou melhor, sim, de 2 até 5, desculpem, agora estava aqui um bocadinho baralhado. Estava aqui a olhar para F' e pensava que era F. Reparem que eu tenho aqui a função F é de certeza crescente de A até 5, não é? Sim? Reparem que para todo o A, para todo o X, pertencente ao intervalo A até 5, F é crescente. Certo? Ou se quiserem melhor, F é crescente em A5, F é crescente. E A é de certeza inferior a 2, não é? Este A que está aqui, eu meti-o aqui, mas ele podia estar mais para aqui, mas é de certeza menor do que 2, não é? Então ele nunca pode estar para lá, não é? Este 0 que está aqui tem que ser antes do 2, porque eu sei que de menos 4 a 2 aberto, eu tenho um 0, não é? Certo? Portanto, este A, de certeza que pertence, pelo teorema de Bolzano, eu sei que ele vai ter que ter ali um 0, não é? Eu sei que a derivada vai ter que ter ali um 0. Não se esqueçam que este A que está aqui pertence ao intervalo de menos 4, 2. Não é? O teorema de Bolzano garante isso, não é? Garante, vou voltar aqui acima, como o F' de menos 4 é menos 1 e o F' de 2 é 3, tem sinais contrários, portanto existe ali um ponto no meio deste intervalo onde a derivada é nula. Neste caso ele é até único porque a derivada é estritamente crescente. Portanto, apoiando-me aqui neste quadro, não é? Eu concluo que de A até 5 a função F é crescente e, portanto, como o ponto 2, não é? E
como 2 pertence àquele intervalo e o 5 também pertence àquele intervalo, então o f de 2 é de certeza inferior ao f de 5. Se ela é crescente, não é? Sim? Não? Portanto, como ela é crescente, isto tem de acontecer. Se nós quiséssemos ver aqui uma espécie de representação do gráfico de f, não de f', bem? Uma espécie de representação do gráfico. Tenho aqui o 5, tenho aqui o A, não é? E vamos supor que a imagem do A é esta, vamos supor que a imagem do B, do 5 é esta, não é? Ela tem que estar sempre a crescer, não é? O gráfico da função f, naquele intervalo, tem que ser crescente. Tem que fazer qualquer coisa como isso. Assim. O 2 está aqui no meio, portanto o f de 2 é de certeza inferior ao f de 5. E portanto, se é inferior ao f de 5, f de 2 menos f de 5 é negativo, certo? Portanto, o f de 2 linhas de 3 é negativo e este é negativo, como conclusão, f de 2 menos f de 5 vezes o f de 2 linhas de 3, né? Como este é negativo. E este também é negativo, há de ser positivo. E se é positivo, então esta opção C é verdadeira. C é a verdadeira. Portanto, C é verdadeira. Então a nossa resposta correta é, então, C. Portanto, justificamos porque é que as outras C, porque é que as outras três eram falsas e justificamos porque é que esta era verdadeira, apesar de não ser preciso também. No enunciado não diz, não é? Diz só para indicar a opção correta, C, e justificar porque é que as outras três não podem ser. Este tipo de exercícios era muito comum em exames aqui há uns anos. Nos últimos anos deixaram de aparecer este tipo de exercícios em que envolvia uma composição, foi substituído por aquele tipo de exercícios onde pedem um resultado e depois pedem para interpretar esse resultado no contexto do problema. Portanto, se forem a ver nos últimos 4 ou 5 anos, não há composições em nenhum exame, nem com probabilidades, nem com este tipo de coisas. Portanto, isso não sairá em exame. Pronto. Mas em todo o caso, este exercício envolve aqui muitos conceitos que são importantes e, portanto, eu achei por bem que o poderíamos fazer. Portanto, temos então o exercício 16 feito, temos a aula 5 terminada. No próximo sábado, às 9 horas, teremos então a aula 6, que será sobre exponenciais e logaritmos. Um bom fim de semana para todos, uma boa semana para todos e até sábado, então. Tchau, Sr. Obrigado.